Richarlison no Vasco. Neste vídeo você verá todas as informações com relação a esta chegada, amigo torcedor vascaíno. Eu, Lucas, no canal do Gigante Vasco, vou te esclarecer todas as dúvidas com relação a essa possibilidade da vinda do Pombo, tá? Avô vascaíno, pai vascaíno, uma paixão fora do comum pelo Vasco da Gama, um clube como o Vasco que o fez se apaixonar pelo futebol. E hoje, um técnico do Sub-17 que tem uma relação, amigo vascaíno, de proximidade, de amizade com a família do Richarlison, que é fora do normal. Tem muita coisa em comum, tá? Que sim, pode fazer com que nesta janela de transferências o Vasco tenha Richarlison no seu elenco. Eu vou trazer tudo isso a você aqui neste Boa Noite Gigante, o último vídeo deste domingo. Entretanto, um vídeo que serve para você assistir não apenas no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Um vídeo bem importante com relação à situação deste atleta. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você aí que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, fala logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, este vídeo, né, de uma forma geral, falando principalmente sobre a situação do Richarlison no Tottenham, que é de suma importância você entender o contexto do Richarlison para entender a possibilidade dele vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Richarlison é um atleta, eu vou passar por isso rápido, porque nos últimos vídeos eu tenho tocado muito neste assunto, né? Richarlison é um jogador hoje de 28 anos de idade, que viveu o auge da sua carreira na temporada de 2020-2021, vestindo a camisa do Everton, da Inglaterra. Ele teve em 34 partidas, 11 gols marcados e 5 assistências. À época, Richarlison tinha 25 anos de idade, era um ano pré-Copa do Mundo, né? No caso, foi a temporada antes ali da Copa do Mundo. Uma temporada tão boa do Richarlison que fez ele ser cotado como um atleta pro Real Madrid. Real Madrid tinha por objetivo a compra dos direitos econômicos do Richarlison, mas ele preferiu permanecer na Inglaterra, ser um atacante do Tottenham. Não à toa foi vendido ao clube inglês logo nessa temporada seguinte, onde ele brilhou vestindo a camisa do Everton por um valor astronômico, tá? O Richarlison chegou ao Tottenham no ano de 2023, de 2022, né, pelo valor de 58 milhões de libras, quase 300 milhões de reais. Entretanto, no Tottenham, talvez ele não esteja conseguindo desempenhar tudo aquilo que ele esperava e não talvez, ele não está. Ele faz uma primeira temporada já muito ruim no clube inglês, com 3 gols e 3 assistências em 35 partidas, tinha, né, como o grande nome do ataque do Tottenham, o Harry Kane, que é um dos principais atacantes do futebol mundial. A temporada passada dele foi um pouquinho melhor, com 12 gols marcados e 4 assistências, mas essa temporada do Richarlison novamente foi ruim. Richarlison ele foi cotado pelo fato do Harry Kane ter saído do Tottenham como grande novo nome, né, a ser o 9 do clube inglês, mas isso não acabou acontecendo. Nessa temporada o Richarlison teve poucos jogos, 24, poucos gols, 5 e poucas assistências, 2. Não à toa, diante disso, o técnico do Tottenham, Thomas Frank, deu sinal verde para o jogador deixar o clube no verão, ou seja, deixar o clube nesta janela de transferência. Houve um papo, houve uma troca, houve uma ideia, o técnico sentou com o Richarlison e falou: Richarlison,
pode seguir o seu rumo, pode buscar algum novo clube. Eu não conto com você para esta temporada de 2024. 2025, 2026. Então essa é a situação. E aí agora a gente parte para um novo capítulo dessa história. O Richarlison está liberado pelo Tottenham para procurar um novo clube. O Richarlison ele vai para um novo clube. A grande questão para esse novo clube do Richarlison, entretanto, está completamente entrelaçada, ligada a um clube que faça o Richarlison despontar, jogar bola, se destacar e chegar à Copa do Mundo de 2026. Porque hoje esse é o grande objetivo da carreira do Richarlison, ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. E amigo vascaíno, a situação é a seguinte: não há outro lugar para o Richarlison chegar, jogar, se destacar, ser abraçado pelo povo brasileiro, brilhar e ser convocado que senão o futebol do Brasil. Então hoje, se é um destino correto, viável, normal, certo para o Richarlison, é o futebol brasileiro. E eu não estou falando de Vasco. Eu tô falando de Brasil. Isso inclui Vasco? Inclui. Mas inclui Fluminense, inclui Flamengo, inclui Palmeiras, inclui outros clubes que também estão tendo o Richarlison como um grande alvo para esta próxima janela de transferências. Então, vem a questão. Se há a possibilidade do Richarlison vir para o Brasil, e deve vir, e fechar com todos esses clubes, por que o Vasco da Gama? E é agora que eu, de fato, entro neste vídeo trazendo as informações com relação a Richarlison e Vasco. Ponto 1. O Vasco no ano passado tentou a contratação do Richarlison. O Vasco foi até o jogador, sentou com o atleta, conversou com o empresário dele, conversou sobre a possibilidade de ter o Richarlison já no meio do ano passado. O empresário dele se animou num primeiro momento, mas quando as conversas poderiam dar prosseguimento, o Tottenham logo barrou. O empresário dele recebeu a negativa do Tottenham de abrir negócio com qualquer outro clube. Então, diante disso, o Vasco foi ao empresário do Richarlison, mas não deu andamento porque o Tottenham estava irredutível com relação a uma liberação do atacante. Algo diferente nesta temporada. A conversa que o Vasco abriu com o Richarlison no meio do ano passado poderá ser reaberta. O Vasco no ano passado sentou para conversar e tratar de um empréstimo de 1 ano com opção de compra, e a expectativa é que o Vasco nesta temporada sente para falar exatamente a mesma coisa. E eu falo aqui para vocês, nenhum clube do futebol brasileiro, a não ser Flamengo, Palmeiras e hoje o Fluminense, com essa grana do Mundial, não tem poder financeiro, e também o Botafogo, para comprar Richarlison. Esses 4 até tem essa possibilidade. O resto, amigo vascaíno, não. Apenas um empréstimo com opção de compra. E o Vasco se agarra não apenas nessa possibilidade de contratação, nas conversas que já foram abertas, num projeto sólido que o presidente Pedrinho tem no comando, do futebol cruzmaltino, mas principalmente no amor que o Richarlison tem pelo Vasco. Richarlison é um torcedor do Vasco e eu entro aqui nessa história para falar exatamente sobre isso. Algo que, na minha opinião, é o principal para o vascaíno sonhar com essa possibilidade do Richarlison fechar com o cruzmaltino e, acima de tudo, o fato do Richarlison ser muito Vasco. Lá no ano de 2021, quando o Richarlison ainda não havia revelado, ou melhor dizendo, em 2020, ser um torcedor do Vasco, ele havia há pouco tempo chegado no futebol inglês, ele foi questionado sobre o futebol brasileiro e ao próprio Bolívia, do canal Desimpedidos, perguntou a ele sobre o Vasco em si. E ele disse assim, fugindo da resposta: pergunta meio difícil. Meu pai é vascaíno, meu avô, meus tios. Não vou revelar esse segredo agora porque tenho um carinho pelo Fluminense. Esse segredo vamos deixar para depois. Entretanto, amigo vascaíno, esse segredo ele não durou muito tempo. Não conseguiu sustentar. O Richarlison, logo após alguns anos dessa entrevista, ele revelou o seu amor pelo Vasco da Gama. Nas Olimpíadas de 2022 em Tóquio, o Vasco enviou, 2021 em Tóquio, o Vasco enviou um kit para o Richarlison, onde inclusive Richarlison junto com outros atletas conquistaram ouro, e também outros atletas a camisa do Vasco, Ricardo Graça, Lucão, que estava naquelas Olimpíadas, Douglas Luiz, Paulinho, ambos jogadores vestidos de Vasco da Gama. O Richarlison recebeu um kit especial que ele mesmo pediu, porque ele estava ali tentando esconder que era um torcedor do Vasco da Gama, e aos pouquinhos as coisas foram vazando. Para você ter noção, o nome Richarlison é uma inspiração de um jogador do Vasco. O pai do Richarlison, ele é muito vascaíno. O pai do Richarlison, no caso, Antônio Andrade, é um torcedor do Vasco, porque o seu avô lá atrás
se apaixonou pelo clube e levou essa paixão para toda a sua família, para o pai do Richarlison, para o próprio Richarlison, para os tios do Richarlison. E o Antônio Andrade, acompanhando muito o Vasco da Gama, principalmente ali na década de 90, ouvia os jogos pelo rádio. Richarlison e toda a sua família é natural de Nova Venécia, Espírito Santo. E durante aquela época tinha um jogador no Vasco da Gama, cria inclusive da base Cruz Maltina, o meio-campo, que jogou muito, principalmente no ano de 1995, chamado Richardson. E ali, ao ouvir direto os radialistas falando Richardson, 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 o pai Antônio Andrade do Richarlison, ele falou, caraca, gostei desse nome, vou dar pro meu filho. Só que ele acabou errando, né? Ao invés de chamá-lo de Richarlison, colocou Richarlison, mudou um pouquinho. Mas a inspiração do nome do Richarlison já é uma inspiração vascaína. O Richarlison tem o nome de Richarlison porque havia em 95 um jogador chamado Richardson do Vasco que o pai ouviu o nome, gostou e colocou no filho. Então o Richarlison já nasceu vascaíno. E essa paixão ela só aumentou, porque seu avô muito Vasco, sempre desde pequeno, colocou o Richarlison para ouvir os jogos do nosso Cruz Maltino. Essa paixão foi aumentando e, inclusive, para trazer ainda mais detalhes a vocês disso, se liga só numa entrevista que o Richarlison deu ao Casemiro, onde ele fala exatamente dessa paixão pelo Vasco da Gama de berço, de família. Se liga só. Meu avô, né? Meu avô gostava muito do Vasco. Infelizmente eu perdi meu avô ano passado. E ele gostava muito do Vasco, né? E aí ele me chamava, né, pra ver o Vasco no radinho, né? E eu ficava do lado dele lá assistindo, né? Quem narrava ainda, eu acho que é aquele garotinho, o outro eu não me lembro o nome. Mas aí a gente ficava acompanhando lá pelo radinho mesmo. Tá, mano. O Abel tá no Vasco, sabia? Tá no Vasco. Coincidência, né? Eu falo pra ele. Acompanha o futebol brasileiro de lá? Tipo assim, vê jogo? Acompanha. Mas acompanha a Vera ou... A Vera, pô, tem dia que eu fico até 4 da manhã lá, passando raiva. É mesmo? Mas vendo jogo de quê? De quem? Todos? Porra toda? Não, vejo do Vasco, de quem? Fluminense, América. Jogo de quem? Do Vasco, pô. Entendi. Tá ruim, né? Não. Então, amigo vascaíno, que coisa louca, né? Que coisa legal. Então, é nisso tudo que o Vasco se agarra. É nesse amor, é nessa paixão, é nesse sentimento que Richarlison tem pelo nosso Cruz Maltino que o Vasco se apega para levar ao jogador um projeto ambicioso, de carreira, com plano de futuro, mas que faça ao Richarlison talvez ser um grande ídolo do clube do seu coração. E a gente sabe que o Vasco pega. Eu falo, eu rapidamente já consigo me emocionar. Mas o Vasco tem um grande trunfo aí. Tá aparecendo na imagem a vocês a foto do pai do Richarlison. E ao lado dele, pra quem sabe de Vasco, vai conseguir entender quem é. Esse rapaz ao lado do Richarlison, amigo vascaíno, não é nada mais, nada menos do que Cássio Barros. Cássio Barros é um ex-jogador do Vasco, cria também da base Cruz Maltina, né? Tricampeão carioca dos anos 92, 93 e 94, campeão brasileiro com o Vasco em 89. Jogador que o pai do Richarlison provavelmente ouviu muito nas rádios. E esse ex-jogador que está aparecendo aí a vocês, chamado Cássio Barros, hoje é técnico do Sub-17 do Vasco, que vem fazendo um trabalho encantador, inclusive nas categorias de base, um trabalho... Tá tirando onda o senhor Cássio Barros na base, e essa é a grande realidade. Um dos melhores técnicos hoje, se não o melhor, da base do futebol brasileiro. Absurdo o trabalho de Cássio Barros, campeão da Copa do Brasil Sub-17. Hoje ele está no Vasco. No ano passado, e já há algum tempinho, inclusive, há muito tempo, ele já está no comando do Nova Venécia, clube capixaba, clube do Espírito Santo. Cássio Barros era o técnico do Nova Venécia. Nova Venécia, cidade em que o Richarlison nasceu e foi criado. Mas não para por aí, porque o presidente do Nova Venécia não é ninguém mais, ninguém menos do que o pai do Richarlison, Antônio, o pai do Richarlison, que eu acabei de trazer a vocês, que colocou o nome do Richarlison pelo fato de sempre ouvir o nome Richardson na base, na rádio, é o presidente do Nova Venécia. Então, o pai do Richarlison era presidente do Nova Venécia, onde Cássio Barros, vascaíno, hoje técnico do Sub-17, era o técnico. E vou a mais aqui, vou além.
O pai do Richarlison, ele foi campeão recentemente no Nova Venécia no ano de 2021. Sendo jogador, com 45 anos de idade, o pai do Richarlison estava jogando bola. Porque o sonho dele era ser um jogador de futebol e ele teve essa oportunidade de ser campeão, vestindo a camisa do Nova Venécia, tendo Cássio Barros no comando da equipe. Olha que loucura, amigo torcedor vascaíno. Olha que loucura. O pai do Richarlison jogando bola e tendo como técnico, né, hoje, o treinador do Sub-17 do Vasco. A informação é que é uma relação muito boa. Não à toa, o próprio Cássio Barros levou uma camisa do Vasco, né, ao pai do Richarlison, onde que automaticamente o pai dele ficou muito feliz, muito animado com esse presente por ser um grande torcedor do Cruz Maltino. E essa relação aí entre o pai do Richarlison, que é o presidente do Nova Venécia, Cássio Barros, que hoje é o técnico do Sub-17, mas era ex-técnico do clube capixaba, próprio Richarlison, que é um dos embaixadores desse clube, é uma relação muito boa, tá? Uma relação, ou seja, que não envolve apenas o Vasco em si, mas vascaínos. E a gente sabe muito bem que nada impede do Cássio Barros pegar o telefone, ó. Alô, Richarlison. Alô, seu Antônio. Traz seu filho pra cá. Então é um caminho, cara, muito facilitado. Eu vou falar algo aqui que pode parecer loucura, mas o Vasco ele não precisa de muito para trazer o Richarlison. O Richarlison hoje ele está mais perto do Vasco do que o Vasco e o próprio torcedor vascaíno imagina. Essa é a grande realidade. Eu fiz esse vídeo para esclarecer, porque tá muito burburinho, tá muita história. Então tá aí toda a realidade. O Richarlison não é pouco Vasco não. O Richarlison é muito, mas muito vascaíno, tá? E como todo bom vascaíno, o sonho um dia é vestir a camisa do Vasco. Imagina, Coutinho no meio, Richarlison na frente, Thiago Mendes primeiro volante, Léo Jardim no gol. Meu amigo, é pra se iludir e não é pouco não, é muito, tá? Mas deixa aí a sua opinião, porque eu, Lucas, vou ficando agora por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão. Amanhã às 7 horas eu tô de volta com a Acorda Vascão, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas. Deixa o seu like, que é muito importante. Vambora, fui!